Brasil e Marrocos, estreia do Brasil na Copa do Mundo. O último jogo do Brasil na Copa foi contra a Croácia em 2022. Malditos 4 minutos, com a eliminação nas quartas de finais. E coincidentemente o Marrocos também. O último jogo na Copa da seleção marroquina foi contra a Croácia, na disputa pelo terceiro lugar. E ambas as seleções vêm com grande diferença do que jogavam em 2022 para o que apresentaram, né, nesse primeiro jogo da Copa de 2026. O Marrocos, na Copa de 2022, foi a melhor campanha da seleção africana na história das Copas do Mundo, fez uma excelente Copa. E um detalhe surpreendente, o Walid Regragui, que foi o treinador da Copa passada, ele entrou bem nas vésperas do torneio, então foi uma seleção que não teve tanta preparação no sentido de ciclo, mas foi uma seleção que apresentou um futebol bem competente. E nessa com o treinador Ouabi, não sei como se pronunciar certo, também fez um jogo bem condizente assim, com o que Marrocos vem evoluindo. E um detalhe interessante também é que a seleção marroquina foi campeã do torneio Sub-20, 2025, contra a Argentina na final. Teve até o artilheiro do torneio, foi o Zaibiari, não sei como, acho que é Zaibari. Enfim. E uma seleção para ficar muito de olho ainda mais que na próxima Copa vai ter Marrocos. Na próxima Copa vão ter 6 seleções e 3 continentes. Vão ser Uruguai, Paraguai e Argentina aqui na América do Sul. Marrocos sendo a seleção africana, sendo representando o continente africano, e Portugal e Espanha. Então, Marrocos é uma seleção que vem crescendo cada vez mais com o terceiro lugar nessa Copa, e na estreia já fez um jogo muito forte contra o Brasil, um jogo que, não, até as estatísticas mostram, primeiro passar pelas estatísticas, acho que depois eu dou a análise sobre o jogo. O Brasil teve um ponto, pegando da Flash Score as estatísticas, só para elucidar quais são as informações. 1.26 de gol esperado, Marrocos 1.36. Próximo, assim, acho que foi um jogo que eu acho que o Marrocos foi melhor coletivamente. O Brasil acho que teve certa dificuldade no apresentado coletivamente, mas por desempenho individual, que foi o gol do Vinícius Júnior, algumas jogadas criadas mais por ele, ou até por outros jogadores, sempre fizeram boas jogadas, mas principalmente o Vinícius no primeiro tempo. E Marrocos foi um futebol um pouco mais coletivo, mas com boa participação do Hakimi, que pra mim jogou muito bem, o Brahim, o Boadi, que foi pra mim o melhor do jogo, pra mim foi. Ele tem 18 anos, isso que me impressiona na atuação dele. É o camisa 6, aquele que tem um cabelão maior, esse cara jogou muito bem. Na posse de bola, o Brasil, basicamente, um ponto melhor, 51-49. Chances claras, uma do Brasil versus duas do Marrocos. Finalizações no gol, 5 5 Brasil, 3 para o Marrocos. Escanteio, 6 para o Brasil, 2 para o Marrocos. Passes, 514 tentados pelo Brasil, 449 acertados. Marrocos tentou 486 e acertou 419, 87% passes contra 86 passes. Engraçado, pra mim o Marrocos ele tinha feito mais faltas, não sei se só eu tive essa percepção durante o jogo. Mas o Brasil fez mais faltas, fez 16 contra 14. Assim, foi semelhante, mas eu tive a impressão durante o jogo que o Marrocos estava fazendo mais faltas. O Marrocos, ele jogou assim, traduzindo assim para o futebol mais aqui, porque muitas pessoas não veem tantos jogadores de fora. Todos os jogadores do Marrocos jogam nas ligas europeias. Eu não sei se eu tivesse a impressão, mas jogou parecido com o Palmeiras, principalmente o ligamento direto, a pressão, assim, as faltinhas. O Marrocos está fazendo muita falta para parar o jogo, coisa que o Brasil não fez tanto. O Brasil fez mais faltas para. Não sei, tem um momento que o Brasil tá jogando tanto com excesso de vontade, tá querendo bater, sabe? Acho que o Brasil. Assim, eu tô dando totalmente a visão. Talvez eu esteja um pouco equivocado, mas para mim o Brasil, aquelas chegadas do Magalhães, o Fabinho, estavam dando de corpo muito, assim, não reclamando, mas o Brasil foi mais para bater, o Marrocos estava fazendo mais aquelas faltinhas táticas. E cartões amarelos o Brasil teve 2, o Marrocos teve nenhum, pra mim injusto, que é aquele lance do Hakimi sendo no Vinícius Júnior, era pro Hakimi ter tomado pelo menos o cartão amarelo, porque foi um pisão, nossa, da tornozela foi muito feio. Mas enfim. A seleção marroquina, primeiro passar por eles, vem com Bono no gol, Bono do Al Hilal, fez uma excelente Copa 2022, pegou muitos pênaltis na disputa que teve com Portugal e Espanha. Marrocos ele então Portugal, Espanha e caiu pra França. Pô, campanha de 100% digna de Marrocos, fez um futebol muito bem apresentado. Vem com Bono no gol do Al Hilal, Hakimi, jogou uma partida muito boa, Hakimi, jogou lateral do PSG. O PSG que tem os dois melhores laterais do mundo, pra mim, que são o Nuno Mendes e o Hakimi. Hakimi, cara, ele parece estar em todo lugar do campo. Ele joga de. Parece que ele é meia, depois parece que ele é ponta, mas ele é lateral, mas é um cara que supre muito espaço. Diop do Fulham e o Riyad do Crystal Palace. O interesse é o Mazraoui do Manchester United.
O interessante a se observar também é que tanto o Agüero quanto o Ezazauli, que foram dois jogadores que foram machucados no jogo contra a Noruega, acho que pelo Sorloth, se não estou enganado, o Marrocos não estava nem com a zaga titular, mas o desempenho da zaga marroquina foi excelente, sinceramente, foi assim, o Brasil teve muita dificuldade para passar, principalmente, assim, no início do jogo não estava nem chegando, e no segundo tempo, onde o Brasil teve mais domínio de posse de bola, de poder tentar criar jogadas, não conseguiu criar tanto. No meio de campo estava o Ayonohi, jogador da Roma, que foi aquele cara que chutou e o Alisson. Eita, Alisson. Tem muito pra falar dele. O Boadi, do Lille, jogou muito bem pra mim. O melhor. Esse cara tem 18 anos, isso pra mim me impressiona muito, porque ele dominou o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Paquetá. Esse cara atacava, ele defendia, ele criava, ele roubava a bola, ele fazia cera. O Marrocos fez muita cera também, um detalhe a acrescentar hoje. Isso foi muito condizente com a cera marroquina. Enfim. Brahim Dias. Estranho, eu posso ver o Brahim anos e anos no Real Madrid, mas eu sempre vou ter a impressão dele no Milan. Acho também pelo fato da camisa vermelha, mas eu acho muito interessante isso. O Onahi do Girona também jogou. O trio, assim, o Marrocos e o Brasil foram com uma formação espelhada, isso é interessante de ver. Porque o Lionel Scaloni na Copa passada fez o mesmo, espelhar formações. Não sei se foi tática do Wabi, treinador marroquino. Mas o trio de meias do Marrocos, Onahi, Boadi e Ainus, eles dominaram o Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá nos primeiros 20 minutos de jogo. Aí na outra ponta o El Canus do Stuttgart e o Saibari, maldito Saibari, que fez o gol do Marrocos. Com muito recurso naquele lance, tá? Assim, pra mim tem um pouco de falha do Alisson, mas depois eu comento sobre o lance, mas muito recurso dele. A seleção brasileira, por outro lado, veio com Alisson no gol, terceira Copa do Alisson. Ibanez na lateral. Muita gente achou que seria o Alexandre, uma surpresa o Ibanez. Marquinhos e Magalhães, talvez os dois melhores zagueiros do mundo. Acho que é o top 3. Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. Ele fez até um gol, tá assistindo o jogo da Alemanha, fez um gol de cabeça contra a Curaçao. O Curaçao também tá jogando bem, uma coisa também que eu queria comentar antes de falar sobre o jogo, passar as escalações. Mas, enfim. Eu acho que é o 3. Schlotterbeck, Magalhães e Marquinhos. Dependendo da ordem, eu acho que são esses três melhores. Eu acho que por temporada, pelo que ele fez na Premier League, gols e a final da Champions também, acho que o Magalhães é o melhor, depois o Marquinhos talvez tenha sido o Schlotterbeck. Mas nesse jogo teve um pouco de falha pra mim, naquele lance. Que, poxa, o Saibari, óbvio, mérito total dele. Foi um passe entre linhas, ele se posicionou perfeitamente. Mas, cara, tava os dois melhores zagueiros do mundo e ele conseguiu fazer. Ele passou reto, ele só passou e cavou. Mas enfim, isso é só a decorrer do jogo. Na outra lateral, o Douglas Santos, que pra mim foi o cara que fez a partida mais sólida do Brasil. Assim, não foi espetacular, mas ele foi bem sólido, porque o Brahim e o Hakimi subindo em cima dele, todo lance, todo lance. Aí quando na área é o Ayanus subindo assim mais pra ponta e o Hakimi ia pro meio. Douglas Santos sofreu no início dos primeiros 20 minutos. Assim como todo o Brasil, né? Que tava bem nervoso, mas o Douglas Santos, cara, pô, boa partida dele, por ter. Não ter. Que assim, o Brasil com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá tava perdido no início do jogo, tava simplesmente perdido. Os jogadores do Marrocos, a coisa que mais me incomodou nesse. Três coisas me incomodaram no Brasil, já vou falando aqui logo. Os lançamentos. O Brasil não acertou nenhum lançamento. Não, parecia que os caras não sabiam lançar a bola. Ele recebia a bola. E isso que me incomodou, que eles tava... não era lançamento no início, era só bicuda pra frente. Aí colocava pro Rafinha tentar pegar e não ia, não ia. O Vinícius, ele recebeu os passos melhores que foi com o Douglas Santos, que acho que esse foi o fator principal pra mim achar o Douglas Santos um bom desempenho, que ele tava dando os passos bons pro Vinícius, tava aparecendo, fez uma boa marcação no Braille, que se o Brahim tivesse mais liberdade. No início do jogo, o Marrocos teve até um pouco mais, que o Brasil estava assustado, mas se tivesse mais, cara, o papo do Brasil tomar 2, 3 gols no início do jogo, assim, se o Douglas Santos tivesse tido o mesmo desempenho dos meios. Mas enfim, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. No início eles falharam muito. Paquetá depois deu chapéu lá no Hakimi e tal. Tentou aquele voleio, no segundo tempo melhorou. No segundo tempo ele melhorou, admiti ele melhorou mais. Nesse jogo tá perdendo muita bola. Se não me engano, foi o Paquetá que perdeu a bola no gol do Saibari. Casemiro pareceu que tá carregando uma geladeira nas costas, ou tá jogando de calça jeans molhado, bateu um pratão de feijoada que não tava dando para. Nossa, Casemiro tava duro, cintura de cimento. Mas enfim, eu torço pro Manchester United, só pra
falar um comentário ao Casemiro. Eu não posso ser injusto com ele, não posso. Eu não consigo, depois dessa temporada. Eu torço pro Manchester United. Eu queria que o Casemiro ficasse. Eu queria que o Casemiro continuasse, renovasse o contrato. Mas, cara, tem alguns. Foi o pior jogo do Casemiro que eu já vi na seleção brasileira. Assim, talvez eu não acompanhe todos os jogos. Talvez tenha tido algum outro desses amistosos aí contra a Tunísia. Não sei se ele nem jogou alguns amistosos. Ele voltou mais com o Ancelotti a ser titular. Mas, cara, o Casemiro, nesse jogo ele foi mal. Assim, não que ele não possa recuperar. Poxa, ele tem futebol suficiente. Isso eu garanto, tem futebol suficiente pra se recuperar. Que ele fez a mesma coisa no United e conseguiu se recuperar. O Bruno Guimarães, ele no Newcastle na seleção é outro, principalmente por questão de. Acho que personalidade, velho. Acho que por isso que muita gente se incomoda com a seleção brasileira. Porque a gente vê os jogadores nos clubes, o Rafinha e o Vinícius Júnior. O Vinícius fez um bom jogo no primeiro tempo. Destruindo, chega na seleção, velho. Os caras, grita, briga, tem vontade, mas jogar aqui é bom, velho. Rafinha também só fala, velho. Poxa, isso que me incomoda, sabe? Ele naquela entrevista do Romário, você vai dar a porra da Argentina? Não, vou dar, se vai que dá, não sei o que. Chega no jogo, arregão, velho. A seleção brasileira não é uma seleção de bater, não é uma seleção que é conhecida por isso, de fazer ser. A gente é futebol bonito, é alegria, ousadia. E não tem isso, velho. Tem gente falando, gente que não ganhou nada. É óbvio que foi uma pergunta do Romário que, poxa, ele não podia responder, não sei, não podia responder tão murcho. Mas, enfim. Nas pontas, Rafinha, Vinícius Júnior e de centroavante o Igor Thiago, que também tornou nhaca no início do jogo. Assim, poxa, eu entendo que não é um novo tão móvel, mas, cara, uma coisa é você não ser móvel e outra coisa é você andar em campo, velho. Ele tava andando em campo. E o treinador Carlo Ancelotti, que pra mim eu tenho muitas críticas sobre o Ancelotti, mas eu falarei no final do jogo. O início do jogo, vou falar o primeiro tempo e os destaques de cada time no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, sai que é time e as notas individuais e algumas opiniões. Antes de falar sobre o primeiro tempo, na real, tem um comentário a dizer, não sei se só eu tô percebendo isso e tudo mais, mas essa Copa do Mundo tá acontecendo o seguinte, pelo menos os jogos que eu vi praticamente todos, menos o da Austrália e da Turquia. No início do jogo tem um time que domina o outro, domina. Os Estados Unidos fez isso com o Paraguai, o México fez isso com a África do Sul, entre outros, de dominar o outro time. O time fica compacto, fica com medo. Aí esse domínio tá resultando no gol, alguma coisa assim. E depois o time dá uma baixada e volta no final do primeiro tempo. Não sei se é uma tática que todos os times estão fazendo nessa temporada, mas é algo que vem acontecendo frequentemente nessa Copa do Mundo, pelo menos na minha visão. A Suíça fez isso com o Qatar, por exemplo. E isso que é interessante, os treinadores têm muito papel. Que o Lopetegui, treinador do Qatar, ninguém imaginou. Sem brincadeira, eu tô errando todos os placares da Copa. Eu achei que a Suíça ia estraçalhar o Qatar. A Suíça, poxa, eliminou a França na Euro. A Suíça que joga um bom futebol. Empatou aí 1-1. E, então, assim, o resultado do Brasil, se você pegar resultado, só pelo resultado, ignorando o fator jogo, o resultado aqui é o resultado de começo de jogo, de campeonato. Né? Um ciclo péssimo do Brasil com Chaúde sendo presidente, aí depois e tudo mais, toda a polêmica, mas não vou entrar nesse detalhe que senão, nossa, vai demorar. Mas enfim, e foi o que aconteceu, essa minha visão, se proceder pelo jogo do Brasil. O Marrocos estava passeando por cima do Brasil, era chance. Teve 2 anos para destacar, principalmente a finalização do Hakimi, que foi perto, se não foi tão perto do gol, mas foi próximo. E a do uma que, se não foi o chute ao gol, né, considerado, mas se não tivesse o Marquinhos para antecipar, que foi o Marrocos fez uma jogada pela ponta, aí tocou na ponta, cruzou o primeiro da área, o cara chutou e o Magalhães antecipou. Ainda bem que senão tinha muito perigo de ser gol. E teve esse domínio da seleção marroquina, mas depois, assim, como toda seleção, né? Se o Marrocos jogasse 40 minutos, 60 minutos naquele ritmo, depois acabou, não ia dar, porque foi um ritmo muito intenso, eles imprimiram um ritmo muito intenso sobre a seleção brasileira. E depois o Brasil acalmou um pouco. O Marrocos teve aquelas chances, fez um ritmo muito intenso sobre o Brasil e tudo mais. O Brasil começou a ter umas escapadas pelo Vinícius Júnior e chegou o lance do Igor Thiago, que tava 0-0. E eu falei que esse 2-0, meu placar era 2-0. Cara, a bola foi. Quem fez o quê? Cara, cabeceia, velho, na Premier League. Isso que me incomoda, velho. Na Premier League, a liga mais difícil do mundo, a liga que todo mundo para pra assistir, assim, que acompanha um pouco mais de futebol. Uma coisa engraçada também, que eu acho que todo mundo em Copa do Mundo fica especialista. O cara não sabe que time do Igor Thiago fala, esse cara aí é ruim. Por que tá na seleção? Por que é titular?
Cara, ele fez uma temporada espetacular pelo Brentford da Premier League. É um cara que faz muito gol, fez gol de tudo. É um cara que se posiciona muito bem, é um cara muito forte. Também jogou pela Bélgica, pelo Brugge. Eu vivia confundindo ele com o Wesley, que também foi do Brugge, que fez uma temporada muito boa, que até jogou no Internacional, centroavante. Mas enfim, o Igor Thiago decepcionou bastante nesse jogo. É um cara que tava andando pelo jogo. Nos momentos que ele correu pra pegar a bola, ele pegou. Tem umas 3 vezes que ele desarmou o jogador marroquino. Mas, enfim, um jogo bem abaixo dele. Não acho que deveria ter sido titular. Sinceramente, entre que deveria ter sido titular. Assim, óbvio que é um moleque, óbvio que é um cara que tá na primeira Copa do Mundo. Ele vai jogar muitos, provavelmente. Mas, cara, põe aquele pra titular. Mas, enfim, nem era a formação que eu gostaria que o Brasil jogasse. Também vou opinar na parte posterior do vídeo. Continuando. Daí vem o Brasil tocando mais a bola. Agora os 3 pontos que mais me incomodou no Brasil no primeiro tempo. Não sabia lançar a bola. Forçava o passe pelo meio. Cara, o Ibanez teve de vários momentos, mas ele forçava o passe pelo meio. E também o meio do Brasil estava muito perdido. Eles perdiam frequentemente a bola. Frequentemente mesmo a bola. E resultou no gol. O Paquetá perdeu a bola, um passe entre linhas. Uma cavadinha aqui. Cara, o Alisson. Ou você vai, ou você fica. Cara, ele ficou ali no meio. Ele não pode pegar com a mão fora da área, velho. Por que, que ele foi fazer aquilo? Enfim, mérito total do Saibari. Estou comentando. Talvez esteja equivocado, mas eu tô fazendo um comentário sobre o que me incomodou. Me incomodou isso no Alisson. Depois disso, do gol, o Marrocos deu uma parada. O Marrocos ficou mais atrás. O Marrocos ficou satisfeito com o placar também. Cara, depois tanto que eles correram. E foi o momento que o Vinícius Júnior, que a gente tanto pediu na seleção brasileira, apareceu. O Vinícius que vai pra cima, conseguiu fazer boas jogadas e resultou no gol. Cara, foi um golaço. Não tem que mentir. Ele deu o passe, ele trouxe pro meio, tocou no Guimarães, recebeu, cortou a Hakimi, pau. Um golaço. Daí o Brasil melhorou, fez um bom primeiro reta final de primeiro tempo, assim, do primeiro minuto até 20, até o gol, Marrocos, até um pouco antes do gol, o Marrocos estava muito melhor. O Brasil equilibrou, teve esse lance do Vinícius, aí foi na afobação. O Brasil foi pela galera e deu uma melhorada. No final do primeiro tempo, nada de muito importante. Destaques do jogo, o Boadi, do Marrocos, um cara que marcou muito bem. Também queria acrescentar que o Brasil, ele foi muito pela galera, sabe? A torcida, quando o cara batia, gritava, os caras começaram a jogar o gol, começaram a fazer coisa, Paquetá dando chapéu. Mas falando em drible, o drible que o Saibari deu no Douglas Santos, nossa, ele deu uma camisa puxando a bola, nossa senhora. Mas enfim, o destaque do primeiro tempo no Brasil, Vinícius Júnior, óbvio, fez um excelente primeiro tempo, deu caiu no segundo, mas enfim, fez um excelente primeiro tempo. E Douglas Santos fez uma partida muito sólida. Magalhães e Marquinhos, normal. Ibanez, nem fede nem cheira, mas ficou dando muito bicudo pra frente. Rafinha péssimo. Assim, não, ele não tava péssimo, mas tava mal e depois ficou péssimo. O Paquetá, não tem muito que esperar do Paquetá. E o Casemiro, péssimo, foi o pior do primeiro tempo da seleção brasileira. O Bruno Guimarães, neutro. Igor Thiago, pelo fato de perder a chance de ter corrido, péssimo, sinceramente. Talvez esteja pesando na crítica, mas é Copa do Mundo. Todo mundo se passa um pouco do ponto. No segundo tempo, o Ancelotti tirou os 2 amarelados, colocou o Danilo e o Fabinho. O Fabinho fez um bom jogo. Assim, o Marrocos não atacou tanto. O Marrocos foi o seguinte: acabou aquela frequência toda de ataques incessantes e deu uma acalmada. Mas o Fabinho usou muito bem o corpo, parava muito bem os jogadores marroquinos, então foi um bom desempenho. A falta do Casemiro também. Cara, o Casemiro tava tão lento que aquele lance que o cara tivesse passado tinha chance de ser perigoso, ele só bateu no cara e nem ligou. Aí, no decorrer do jogo, o Brasil foi melhorando um pouco as mudanças, assim, eu não gostei muito do Danilo na seleção, mas ele foi um jogo Danilo, né? Basicamente o que ele faz, ele é um jogo sólido. Ele normalmente vem jogando de zagueiro, jogou pelas laterais. Eu acho que ele não foi bem ofensivamente, mas defensivamente fez um jogo sólido. Teve umas antecipações, não comprometeu, vai. Não comprometeu. De resto, o Brasil foi chegando, teve aquela chance de Gostag. Cara, isso que me incomoda, velho. Ainda que tem estrela. Se fosse ele, talvez fosse gol no Bono. Também teve aquele lance do Rafinha, que chutou fraco no meio, fraco e feio. Fraco no meio, fraco e feio no meio. E Rafinha, velho, só correu. Só correu. Vá para atletismo, Rafinha, que infelizmente esse jogo. Cara, o Rafinha foi o cara que eu postei que ia fazer o gol. Meus jogadores favoritos da seleção. Gosto muito dele. Do Barcelona, assim.
Tem uma gana muito forte. Desde aquele jogo do Benfica, eu gosto muito do futebol do Rafinha, mas não rendeu. O Vinícius também no segundo tempo foi bem abaixo. Aí entrou o Danilo Santos e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha fez um bom jogo, mas não era pra ter entrado o Matheus, sinceramente. Ele deu um bom passe pro Vinícius, marcou, mostrou vontade. Mas era o jogo pro Matheus, era o jogo pra um cara, o Endrick, velho. Era tirar o Igor Thiago e botar o Endrick, não o Matheus. Mas, enfim, foi uma mudança que o Carlo Ancelotti fez. E o Marrocos, muita gente tá colocando, o Marrocos dominou, jogou muito bem e tal, jogou melhor. Eu acho que jogou. Acho que foi, sinceramente, vou dar uma opinião que muita gente não tem. Pra mim foi um jogo normal. Foi um jogo que. Não, o Marrocos não dominou no início. O Brasil fez o jogo. Brasil, tá sendo. O Marrocos não chutou, só chutou lá para os 80 e poucos minutos do segundo tempo. E muita gente tá colocando como se o Marrocos dominou. Se o Marrocos fosse a seleção mais perigosa, mais calma. Não, mas bem não é assim, tá? Também não é assim. Só chutaram aquele lance que o Alisson. Sei lá o que ele quis fazer. Velho, se você não agarra, espalma pra fora. É o manual do gol. Você não espalma pra dentro da área. Quase deu merda, mas enfim. E foi um jogo bem morno, assim, depois. O Luiz Henrique e o Danilo também entraram. Gostei da entrada dos dois. Acho que são dois jogadores que têm um peso muito grande, assim, de. Que esse cara, porque, eu não sei se só tem essa impressão, mas tem jogadores que entram que a gente, como torcedor, tipo, caraca, eu quero ver esse cara. O Luiz Henrique do Botafogo, que já é ex-Botafogo atualmente. Tipo, caraca, vai Luiz Henrique, vai pra cima, vai, moleque, faz teu jogo. Mesma coisa com o Danilo, tipo, cara, vai Danilo, faz sua jogada. Pô, eu não sei, eu ainda que tenho a mesma visão, nesse sentido. De resto, o Brasil ficou cruzando bola na área. Eu achei que seria um pouco mais perigoso por ter o Magalhães, que é um cara que fez muito gol pelo Arsenal. Nossa, o time já usa muito de bola parada. De resto, foi o Marrocos ali. Parece que as duas seleções estão satisfeitas com o empate. Agora no lance lá, de perigoso. De resto, foi o Brasil tocando a bola, tentando criar algumas jogadas, errando todos os lançamentos. Todos os lançamentos. Foi uma boa mudança ter colocado o Fabinho. Teve aquele lance do chute que o Alisson quase fez mesmo, mas ele recuperou. Eu perdoo ele porque ele recuperou. Ele conseguiu fazer uma boa defesa e acabou 1-1, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acho que foi um jogo bom, mas o segundo tempo foi bem abaixo de ambos os lados. Acho que fosse para dar um destaque no segundo tempo do Brasil foi a entrada do caramba, do Fabinho. O Fabinho fez um bom jogo. Acho que, assim, ele não correu tanto perigo, assim, não foi o Marrocos tão dominante. Mas o Fabinho fez um bom jogo. Mas a gente pode discordar, falar que o Marrocos dominou e tudo mais, ficou também com a bola bastante, mas eu acho que é uma seleção que só chutou 2 vezes no gol no segundo tempo inteiro. E nos últimos lances não dominou tanto assim. Mas o que me incomodou é que nos acréscimos, o Marrocos colocou a bola, o Brasil ele simplesmente perdia a bola, simplesmente perdia. Por isso que foi ruim ter deixado o Rafinha como válvula de escape. Ele não tava com a bola no pé para tentar fazer uma arrancada, não tinha tanta oportunidade de fazer esse tipo de jogada. E foi um dos principais problemas também do Brasil na segunda etapa. E agora vamos para as notas. O melhor em campo para mim foi o Boadi do Marrocos. Acho que para mim foi o cara que mais conseguiu dominar jogadas. Foi o cara que também no segundo tempo fez muitas jogadas, fez muitas ele conseguiu dominar. Os Brasil estavam já puto com o cara. Mas foi, acho que o cara que jogou melhor, o Hakimi também, foi um jogo muito bom. Se for colocar em segundo, seria Boadi, Hakimi, Saibari do Marrocos. Acho que esses três, sim, da seleção marroquina foram os que mais destaque. O Brahim também fez um bom jogo, mas com esse aí um pouco antes. Acho que não dá pra pesar tanto, não, mas também fez um excelente jogo. E já foi bem sólido. É que o Brasil não ofereceu tanto perigo, o Marrocos também não ofereceu tanto perigo. Foi um jogo mais de disputa, foi um jogo mais de meio de campo. As seleções desciam muita marcação para quando marcar a outra, e também quando a seleção toca na bola, o Rafinha ficava correndo. Quase deu certo, velho. Isso que também faz eu pensar um pouco. Porque o Diop deu passe e o Rafinha quase pegou a bola, mas acho que no geral foi isso do jogo. Eu vou dar notas mais para a seleção brasileira por ter acompanhado mais jogadores e por ser mais relevante. Alisson. Acho que é a mesma opinião do Barolo que tem pelo Rafael, do São Paulo. 6, nota 6. Ele fez a média, recuperou o gol, não sei o que, não foi tão exigido. Acho que se fosse, talvez tomasse o gol. Mas enfim, nota 6. E Banhos, 6 também? O Danilo que entrou no lugar dele, acho que. 7, vai? Acho que deu mais solidez, deu umas características. Acho que vai aumentar um pouco do Danilo. Talvez porque eu sempre flamenguês fez o gol de titular da Libertadores. É engraçado, talvez que ele na área fala que o titular da Libertadores. No miolo da zaga, Magalhães e Marquinhos.
Marquinhos 7, Magalhães 6. Acho que dá pra colocar essa, mas pra mim foi fora. Que, cara, é os dois melhores zagueiros do mundo estavam contra um cara só. Assim, tudo bem que o cara é rápido, tudo bem que tava na frente. Mas, velho, não sei. Eu esperava um pouco mais. Douglas Santos pra mim, 8. Acho que foi o único cara que foi assim. Fez um jogo, tomou um driblezão, tomou um drible, mas marcou muito bem, marcou muito bem. Acho também pela expectativa, né? A gente não tem tanta expectativa dos laterais do Brasil, mas ele fez um jogo bacana. Né? Casemiro, 3, nota 3. 3, acho que não tem muito fugir disso. O Bruno Guimarães, 5. Esse que me incomoda aí. Bota o Danilo do Botafogo e o Fabinho, velho. Vamos tentar alguma coisa nova, velho. Chega de algumas coisas, chega. Mas enfim. Nas pontas, Safinha, 3. Cara, errou tudo que tentou, chutou fraco, perdeu a bola, não criou nada. Fora a expectativa que tem dele, 3. Meio, Paquetá, 6, velho. Eu vou ser gentil com o Paquetá. Também tem desde a bola no gol, você dá hora com o Paquetá. Acho que nota 6. Acho que tem muito fato do clubismo, né? Que eu sou flamenguista, vou dar 6 pra ele. O Matheus Cunha que entrou, eu gostei da entrada do Matheus Cunha. Acho que deveria ser titular, meia titular. O último comando do Matheus Cunha é que ele camisa 9, velho. Pô, 10 pro Igor Thiago, Henrique, a camisa 9, mas, poxa, pro Matheus, velho. Tipo, pro pessoal que é leigo no futebol ver o camisa 9, exige gol do Matheus, só que ele não é atacante. Não, assim, ele é atacante, só que ele é segundo atacante, sabe? Ele não é o titular, não é um atacante, mas. Enfim. Vinícius Júnior, acho que no segundo tempo ele errou tudo que tentou. Ele errou bastante no segundo tempo. Acho que lembrou da Virgínia. A Virgínia mandou mensagem dele no WhatsApp. Aí ele já murchou. Então, nota 7 pelo gol. Se não fosse ele, no Brasil não tinha feito gol. E aí, Igor Thiago, titular. Eu devo ter esquecido algum. Ah, o Luiz Henrique que entrou já. O Luiz Henrique. Não gostei do Luiz Henrique. Eu gosto quando ele joga. Ele deu um bom passo pro Danilo. O Danilo chutou bem. No lance que é que o Brasil ele chutou, mas não foi aquele chute perigoso. Chutou e acabou. Tipo, chutou bom, mas valeu aí. Mais defesa pra conta. Aumentar a nota no SofaScore. No FlashScore, às vezes é FlashScore, perdão. Mas, assim. Um desenho que fez um jogo bacana, eu gosto quando ele, mas acho que deveria ter entrado o Ryan. Igor Thiago, parece que tá carregando uma geladeira dentro do jogo. Na chance que teve, errou. 3 também. Não botei essa coisa. E por fim, Carlo Ancelotti não colocou Endrick, não colocou Ryan, respondeu de forma ignorante. Esse me incomoda, Ancelotti. Agora eu faço só sobre ele. O fato dele ter demorado demais pra convocar o Neymar, ficou parecendo que o Neymar só foi pela mídia, a mesma coisa com ele, que demorou demais. Cara, assim, o último jogo do Neymar foi contra o Uruguai. Cara, isso eu acho que também tem 3 anos já, 3, 2 anos. Então, me incomoda bastante o fato de já ter muito tempo que o Neymar não joga. E ficou pra última hora, ficou naquela farra. E fora aquela apresentação da convocação que não precisava, só fala os nomes. Só fala o nome. Só fala o nome. Também sobre o Ancelotti, ele fala assim, tem que melhorar, tem que mudar, mas ele não mexe, velho. Você tem um Endrick, cara, assim, poxa, eu não dá pra atacar toda a experiência do moleque, ele não Pelé. Talvez ele seja, né? Vai que seja, mas assim, não vou colocar essa expectativa no moleque. Eu só quero que ele entre propriamente ter aquele desencarne de consciência. Mas, velho, o Ancelotti não está fazendo isso. Tá sendo... O que me incomoda é que, pelo fato de ele ser treinador europeu, ter ganhado Champions e tal, a gente dá uma tirada das críticas, sabe? A gente não critica ele tanto. Porque se fosse, mesmo se fosse o Diniz, se fosse o Dorival, você, assim, tá vendo o jogo, você teria a mesma paciência? Se ele fosse responder desse mesmo jeito, você teria a mesma paciência? Eu não teria, sinceramente. Por isso, pra mim, pro Ancelotti, nota 3 também, velho. Acho nota 3 também. Assim, outra opinião pessoal. O treinador que eu queria pra seleção era o Abel Ferreira, do Palmeiras. Beleza, talvez eu esteja errado. Mas, cara, o Abel é o cara que, pra mim, ele entende mais futebol brasileiro que o Ancelotti, entende futebol europeu. Dessa vez não jogasse tão bonito, mas é um cara que sabe ganhar mata-mata, sabe vencer, sabe competir, sabe. Ia colocar o Endrick, velho. Ia colocar o Danilo também. Eu queria o Abel, sinceramente. Mas enfim, já que tá o Ancelotti, já que tá o Jogadores do Brasil, vamos torcer. Ainda sonho pelo Hexa, toco a camisa aqui do Penta, que tem 4 estrelas, né? Que espero que tá de todo mundo que comprou em 2026 também fique desatualizada, faltando nada do Hexa. Bom, basicamente isso, minhas visões. Acho que a seleção marroquina, no geral, também fez um bom jogo. Foi um jogo bem justo. E vamos ver como é que vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa de 2026. Vai ser contra o Haiti. Haiti que jogou
bem contra a Escócia. Não tá sendo fácil. O que também, pra finalizar, não estou gostando dessa Copa de nenhum, tipo, você vê esse Haiti e Escócia, ou Curaçao e Alemanha. Até hoje eu vi tá 3-0. Mas, poxa, as seleções estão mostrando raça. Em Copas passadas, assim, teve a Costa Rica, sempre teve algumas euros, mas todas as seleções que a gente esperava pouco, que eu acho que na verdade não estão jogando muito bem. Ficou um pouco grande minha opinião sobre, mas essa era do Brasil na Copa, não tem como falar pouco. Desejo a seleção brasileira e os jogadores jogaram mal melhore, os jogadores jogaram bem melhore mais ainda, e que contra o Haiti a gente faça um jogo mais tranquilo e possa se classificar. Essa Copa é basicamente para todo mundo se classificar as 8 melhores terceiros colocados, mas vamos lá, Brasil, vamos tentar representar nosso sonho, milhões de pessoas que merecem essa Copa. Muito obrigado.